Boa tarde, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiuse. Aqui a gente trata a segurança pública de dentro para fora. Muito obrigado pela audiência. Eu hoje vou seguir a linha dos vídeos das lotações de fronteira. Quando a gente almeja entrar para a Polícia Federal, muitas vezes a gente almeja entrar numa instituição tão bem conceituada pelo momento que ela vive, né? A Polícia Federal vive um momento de grande intensidade na mídia, né? Até pelo trabalho que tem feito nas operações, e isso faz com que muitas pessoas se empolguem no sentido de entrarem para a Polícia Federal. É uma ótima casa, posso lhes dizer. Tem colegas excelentes, tem lotações excelentes e tem locais que a gente passa por sérias dificuldades. Os locais que a gente passa por sérias dificuldades geralmente estão na fronteira, né? São locais geopoliticamente estratégicos para o nosso país e lá precisa estar a nossa Polícia Federal, que exerce também as funções de polícia de imigração, né? O controle migratório que a gente vê nos portos e aeroportos também é feito nas regiões de fronteira. Hoje, nós vamos falar de uma outra delegacia, também situada na região norte do país. É a delegacia que fica mais ao extremo do país, a delegacia de Oiapoque, no Amapá. Oiapoque no Amapá. Quem já escutou falar do Oiapoque ao Chuí, né? São os dois extremos, norte e sul. A delegacia do Oiapoque ela é uma delegacia diferente das demais. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai ser lotado na delegacia do Oiapoque é como chegar lá. No nosso último vídeo nós falamos de Tabatinga, que a gente tem como chegar de barco e via aérea. O Oiapoque basicamente a gente chega por via terrestre. Vamos conhecer um pouquinho da estrada que leva a capital Macapá ao Oiapoque. A gente já volta. Senhoras e senhores, de novo, preso na BR-156. Hoje é dia 22 de junho, 3 meses depois da primeira vez que eu fiquei preso aqui, não mudou nada. Dá uma olhada na situação. É isso que a gente enfrenta, uma BR, Rodovia Federal BR-156. É isso aí. Vocês viram? 600 quilômetros de estrada, sendo que aproximadamente cento e poucos quilômetros são feitos em estrada de barro e atoleiros. É uma BR, uma estrada brasileira BR, que no período chuvoso, que vai de julho a dezembro mais ou menos, fica praticamente intransitável com os atoleiros. Então a população do Oiapoque ela depende basicamente de geradores elétricos, de usinas locais, até para geração de energia, porque eles ficam praticamente isolados. O Oiapoque possui uma delegacia da Polícia Federal. Então, o policial federal que fez academia, que passou por todo o treinamento, que tem intenção de aparecer no Fantástico, prendendo corruptos, dando entrevistas, ele tem que saber que primeiro ele vai para uma delegacia de fronteira. O Oiapoque é uma delas. Você chega no Oiapoque, você vai ver que é uma cidade plana, é uma cidade com comércio limitado, a gente vai ver nas imagens aqui. É uma cidade onde basicamente todo o sistema de coleta de, de dejetos não existe, né? Saneamento básico é inexistente. A capital Macapá tem 3% de saneamento básico. O Oiapoque tem basicamente zero. Vocês veem pelas imagens aéreas, uma cidade limítrofe com a Guiana Francesa. E aí tem uma coisa boa. É a cidade brasileira que faz divisa com a Europa. Se você atravessa a recém-inaugurada ponte binacional, você está na Europa, você está na Guiana Francesa, que é uma colônia da França. Os colegas de lá costumam dizer que o Oiapoque está para a França, assim como Fernando de Noronha está para Brasília, em questão de distância, para a gente ter uma ideia. E lá a cultura na Guiana é francesa, né? Como é uma cultura europeia e entrando no Brasil pelo Oiapoque, a dificuldade de se locomover para dentro do Brasil é muito grande por conta das estradas,
a gente tem lá uma situação de fronteira não muito perigosa como as outras, né? A gente tem uma fronteira lá onde os principais crimes são o contrabando, o descaminho, que é normal de fronteira. Ela lida muito com a imigração e passa de lá para cá de pessoas brasileiras indo para a Guiana e de guianos, né? Guianos vindo para o Brasil e franceses, dos franceses adentrando ao Brasil, o controle migratório. Lá tem tráfico de arma também, tem o contrabando, a gente já falou, tem os crimes lesa pátria, as corrupções tradicionais que a Polícia Federal sempre se envolve. O colega que for para lá lotado, assim como a população em geral, contam com um hospital público na região. Poxa, Scandius, se eu for lotado lá, eu, policial federal, for lotado lá e precisar de algum atendimento, eu tenho como recorrer a algum hospital particular? Não. O hospital é público. Em caso de urgência extrema, situações excepcionais, os funcionários públicos conseguem atravessar para a Guiana e conseguem um atendimento lá nos hospitais que tem padrão europeu. Naturalmente são bem melhores que o nosso localizado no Oiapoque. Também tem uma outra situação excepcional que em alguns casos o governo do estado manda pequenos aviões. Lá tem um pequeno aeroporto que não opera voo comercial hoje, mas parece que tem um projeto até da Linhas Aéreas Azul de estabelecer um voo comercial. Já operou lá um voo comercial há um tempo, mas parou. E aí o governo do estado manda um aviãozinho para lá e leva esse paciente urgente para a capital Macapá. Os colegas que vão para lá lotados, imagina uma situação, o cidadão sai do Rio de Janeiro com filhos e é lotado no Oiapoque. Pega aquele 600 quilômetros de estrada, 100 quilômetros de barro, que muitas vezes se transforma num atoleiro, leva a sua família para aquela localidade, é uma realidade isso da Polícia Federal, né? Você transfere a sua vida para outro lugar, e aí você chega no Oiapoque e descobre que não tem escola particular. As suas crianças vão estudar na escola normal, como estudam as escolas dos locais. E assim, socialmente isso é bem bacana, porque é uma integração. Só que se você quiser dar um ensino de qualidade maior para o seu filho, você não tem condição. Lá tem uma universidade federal, a Universidade Federal do Amapá, tem um campus lá no Oiapoque e tem uma universidade telepresencial que também tem campus lá. Internet de baixa qualidade, é muito difícil. Eu, conversando com os colegas, eu vi a dificuldade até de se enviar algum material ou de se receber. A colega de Tabatinga, uma das colegas de Tabatinga que me mandou o material da semana passada, não conseguiu assistir o vídeo que eu fiz até hoje, por causa da qualidade da internet lá. No Oiapoque se consegue TV Sky, existem 4 casas funcionais da PF que acomodam geralmente os colegas mais antigos de lotação, e essas são as características básicas que os colegas encontram lá no Oiapoque. O lazer, como é beira de rio, e o rio sempre existem os balneários, as praias de rio, o lazer se concentra em torno disso, algumas baladinhas na cidade, no Oiapoque para quem é jovem, e às vezes passar para o lado francês e comprar produtos importados. Esse é o lazer básico de lá. Vocês estão vendo a dificuldade que enfrenta um colega quando ele passa na Polícia Federal? Nem tudo é glamour, nem tudo é aparecer no Fantástico. A Polícia Federal está no Brasil inteiro e por conta disso os colegas acabam vivendo os problemas do Brasil inteiro, em diversas localidades. Esse vídeo aqui serve para 2 coisas. Para exaltar esses nossos heróis anônimos que trabalham nas fronteiras brasileiras e não aparecem no Fantástico, e para solicitar 2 coisas do nosso governo. A gente sabe que tem muita gente influente que assiste os nossos vídeos. Primeira coisa, regulamentação do adicional de fronteira.
Eu não trabalho na fronteira, mas é justíssimo que os colegas do Oiapoque que passam esse perrengue tenham regulamentado esse direito e passem a receber o adicional de fronteira que fixa esse colega por mais tempo nessa localidade. E a segunda coisa, é inadmissível um país gigantesco como o nosso, um país continental, ter uma unidade sua da federação, que é uma unidade onde pessoas vivem, onde o Estado se faz presente, e não ter uma estrada decente que faça as pessoas chegarem até lá. É inadmissível você não possuir assistência de saúde condizente num país como o nosso, com tanto recurso que é disponível para tanta coisa. A gente batalha aqui muito pela mudança da estrutura do modelo investigativo brasileiro, né? A gente fala muito. Mas a gente tem que pensar também na qualidade e na capacidade do Estado de prover as suas unidades, de prover os seus servidores, de prover os seus cidadãos do mínimo necessário, né? Grande abraço, semana que vem a gente volta. Oiapoque é uma boa pedida para a primeira lotação. É uma grande escola, quem vai para lá pode trabalhar em qualquer outro lugar do país. Polícia Federal não são só flores. Grande abraço, pessoal, boa semana.